Paz e bem, caríssimos e caríssimas, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos aprender um pouco acerca da vida de São Boaventura, bispo, doutor da igreja e teólogo. Acompanhe conosco, paz e bem. Então, meus amados irmãos e irmãs, São Boaventura, doutor da igreja, bispo e teólogo, conforme dissera, é natural de Banorédio, cidade onde também morreu. Nas proximidades de Viterbo, João Fidanza era filho de um médico. Percebeu logo que não queria seguir a profissão do pai. Segundo uma lenda que também explicaria a adoção do seu nome religioso, o encontro com São Francisco de Assis teria sido decisivo em sua vida. De fato, quando era criança, o santo o curou de uma doença grave e, fazendo o sinal da cruz em sua testa, exclamou: ó, Boaventura! Aos 18 anos foi estudar em Paris, onde entrou para a ordem dos frades menores. Ao concluir seus estudos, em 1253, tornou-se magíster, professor, e por essa via santificou-se ao explicar os mistérios divinos. Assim, conseguiu a licença para ensinar teologia. Adotando a vida franciscana, tornou-se fiel a ele até o fim. Na época, explodiu uma luta interna terrível entre os professores seculares e os pertencentes às ordens mendicantes, que por certo tempo não eram reconhecidas pelas universidades. A rivalidade surgiu no início da Idade Média, quando no século XII a Igreja havia condenado os movimentos religiosos do pauperismo como hereges, até que o Papa Inocêncio III os incluiu no corpo eclesial sob a dependência direta do papado. Porém, em 1254, a atenção voltou à gala, com a publicação de uma obra que profetizava o advento de uma nova igreja, fundada única e exclusivamente na pobreza, que deveria se concretizar em 1260. No entanto, em 1257, Frei Boaventura tornou-se ministro-geral dos frades menores, cargo que obrigou a deixar o ensino e fazer viagens por toda a Europa. Em 1260, escreveu uma nova biografia de São Francisco, intitulada A Legenda Maior, que substituía todas as biografias existentes e tinha como objetivo fortalecer a unidade da ordem, que já contava com 30.000 frades, ameaçada tanto pela corrente espiritual quanto pelas tendências mundanas. Giotto inspirou-se nessa obra para pintar a série de histórias de São Francisco. Em 1271, ao voltar para Viterbo, ofereceu sua contribuição para a resolução do famoso conclave, o mais longo da história, que elegeu seu amigo Gregório X. Este Papa, 2 anos depois, o consagrou bispo de Albano e cardeal, confiando-lhe a tarefa de organizar em Lyon um concílio para a unidade entre a Igreja Latina e a grega. Precisamente durante este concílio, após fazer 2 intervenções, Boaventura faleceu em 1274. Em 1588, o Papa Sisto V o incluiu entre os doutores da Igreja, que na época eram 6, junto com São Tomás de Aquino. Boaventura com o título de doutor seráfico e Tomás com de doutor angélico. Sua contribuição para a doutrina teológica foi muito importante. Partindo, antes de tudo, do pensamento de Santo Agostinho, expressou a necessidade de submeter a filosofia à teologia, uma vez que o objetivo desta última é Deus. Assim, a filosofia poderia apenas ajudar na busca humana de Deus, levando o homem de volta à sua dimensão interior, a alma, para reconduzir a Deus. São Boaventura afirmava ainda que Cristo é o caminho de todas as ciências e que somente a verdade revelada podia potenciá-las e uni-las em vista da meta perfeita e única, que é sempre o conhecimento de Deus. Por isso, o santo, que defendia a tradição patrística e combatia o aristotelismo, chegou à conclusão de que o único conhecimento possível só era possível através da contemplação. Sendo assim, caríssimos irmãos e irmãs,
Ainda de origem agostiniana, também a elaboração da teologia trinitária de São Boaventura foi muito importante. Na prática, ele afirmava que o mundo era uma espécie de livro no qual emerge a Trindade, da qual fora criado. Logo, Deus, unitrino, está presente como vestígio ou marca em todos os seres animados e inanimados, como imagem nas criaturas dotadas de inteligência, como o homem, como semelhança nas criaturas justas e santas, tocadas pela graça e animadas pelas virtudes da fé, esperança e caridade que as tornam filhas de Deus. Paralela à geografia, traremos a oração: São Boaventura, rogai por nós.